graça e a paz, meus irmãos. Eu gostaria de começar essa mensagem nessa manhã com uma pergunta para você. Qual é a sua visão sobre Deus? Deixa eu repetir. Qual é a visão que você tem a respeito de Deus, a respeito de Jesus? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas especialmente nesses momentos de maior dificuldade que nós estamos enfrentando, ou nos momentos de maior pressão que você já enfrentou, enfrenta na vida, nós já falamos sobre isso. É claro que nós buscamos mais, que nós oramos mais, mas eu creio que justamente nesses momentos em que nós nos deparamos ou temos uma percepção distorcida de quem de verdade é o Senhor, quem Ele é, o que Ele representa de fato para as nossas vidas. E nós sofremos por isso. É muito importante pensar nesse tempo sobre esse tema. Qual é a visão que eu tenho a respeito de Deus? A Bíblia traz instrução a respeito do caráter de Deus. A Bíblia fala das promessas do Senhor. E sim, na hora da angústia, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, é muito importante ter uma visão correta sobre quem é o Senhor de verdade. Porque é nessas horas, meu irmão e minha irmã, que a nossa fé faz e fará toda a diferença. A maneira com a qual nós enxergamos ao Senhor vai impactar diretamente na maneira que nós cremos, na nossa expressão, na nossa vivência de fé, na maneira com a qual nós nos relacionamos com Ele e o desdobramento disso, na maneira que nós nos relacionamos então uns com os outros. E eu vou além, na maneira inclusive que falamos a respeito de Deus, na maneira em que testemunhamos a respeito dele. Por isso é importante ter uma visão clara, correta e bíblica sobre quem é o Senhor. Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. O povo não tinha clareza, não tinha uma visão consistente de quem era o Senhor, sobre o seu caráter, sobre a maneira que Ele lidava com o seu povo, com os seus filhos. Lhes faltava conhecimento, então eles estavam perecendo. E deixa eu dizer para você, especialmente na hora da dificuldade e da angústia, nós sofremos mais, porque às vezes temos uma visão distorcida dele. Por isso eu quero, junto com você, trabalhar esse tema nesta manhã. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada mais uma vez e pensar a respeito do caráter de Deus e da maneira que nós nos relacionamos com Ele na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora da angústia. Eu repito, eu e você precisamos ter uma visão bíblica sobre quem é o Senhor, uma visão bíblica correta, precisa. E mais, quais os desdobramentos então desse conhecimento dele no nosso relacionamento com ele? O cristão precisa ter um relacionamento profundo, significativo com Jesus Cristo. E esse relacionamento é um relacionamento que nos transforma. Esse relacionamento é um relacionamento que transforma a nossa vida e atrai então outras pessoas, as pessoas que convivem com a gente, a desejarem conhecer o Senhor também. Eu tenho a impressão que às vezes a nossa visão sobre o Senhor, falando de temas modernos, é como um pouco das tecnologias que temos hoje. Já ouviu falar sobre realidade virtual ou sobre realidade aumentada? Deixa eu tentar te explicar. A realidade virtual é aquela que se constrói uma visão, um cenário,
uma interação, sobre um mundo ou com uma pessoa que não existe. É um jogo de videogame. Você já deve ter visto isso. E eu creio que tem gente que olha para Deus, tem uma visão sobre Deus hoje em dia e enxerga o Senhor como uma realidade completamente inexistente, completamente distorcida da verdade registrada nas Escrituras, completamente distante de verdade quem Ele é, como Ele se relaciona conosco, como Ele nos ama, o plano dele para as nossas vidas. Ou então, tem a realidade virtual, mas também tem a realidade aumentada. É aquela que você inclui componentes virtuais sobre uma realidade que já existe. Eu não sei quantos vão lembrar, isso ainda existe. Lembra aquele jogo do Pokémon? O Pokémon, o que era? Ele era um personagem virtual sobre só que quem jogava aquele jogo enxergava sobre o mundo real. Então você via o Pokémon na sua casa, você via o Pokémon na rua, você via o Pokémon no parque, mas de verdade ele não estava lá. Ele não existe. E eu creio que às vezes tem pessoas que também têm uma visão assim distorcida sobre o Senhor, enxergam o Senhor em situações irreais ou características no caráter de Deus que não estão presentes nele, que não estão na Bíblia Sagrada, ou enxergam o Senhor onde ele não está. É como aquele Pokémon, ele não está ali, é virtual, é uma realidade aumentada, mas Deus não está muitas vezes nesses lugares. Então, estou brincando com você, pensando sobre tecnologia, para você parar e começar então hoje junto comigo a refletir. Qual é a visão que você tem sobre o Senhor? Como você se relaciona com Ele na hora da angústia? Como você tem o enxergado nesses momentos em que nós estamos vivendo e atravessando? Ou como você tem o enxergado ao longo da sua vida até hoje? E para ilustrar, então, para embasar, na verdade, essa mensagem, eu quero convidar você a ler junto comigo 2 textos. O primeiro texto, nós vamos ler em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. E então Jesus lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam então uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu creio que quando vem essa pergunta para você nesse dia, qual é a tua visão sobre Deus, sobre Jesus? Talvez você, como um cristão, como eu, vai dizer: pastor, mas isso é óbvio. Jesus é o Filho de Deus encarnado, que nasceu, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, e essa obra que ele faz na cruz tinha o objetivo de pagar o preço pelos meus pecados para que eu tivesse vida eterna. Pronto, essa é a visão que eu tenho sobre Deus. E deixa eu dizer para você que bênção que você tenha essa compreensão,
porque tem muita gente que não tem. Mas eu quero convidar você a ampliar essa visão. Não no sentido de que possa existir algo melhor do que aquilo que Jesus fez por você na cruz, porque não há. Mas no sentido de olhar os desdobramentos dessa verdade que transformou a sua vida nos dias de hoje, no dia a dia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que nós estamos sendo preparados para estar com Ele por toda a eternidade. Então eu quero convidar você a ampliar um pouco essa visão no sentido do nosso relacionamento com Ele. Como é que nós lidamos, como experimentamos conhecê-lo mais e mais a cada dia. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus, Ele veio, cumpriu o seu plano, mas Ele ensinou, Ele se revelou, Ele revelou o Pai, Ele revelou o coração dEle, os seus propósitos, os seus planos. Ele ensinou como era o relacionamento entre pai e filho, entre nós e o Senhor. Ele ensinou como deveria ser o nosso relacionamento uns com os outros. Ele revelou o seu amor, o seu cuidado. E é isso que eu queria meditar junto com você. Então eu quero incluir agora um segundo texto, também no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 6, a partir do versículo 45 até o versículo 52, que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os, vejam, Jesus os viu em dificuldade a remar, porque o vento lhes era ao contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, ele veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, os discípulos, que estavam no barco, vendo andando sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar, porque ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eu escolhi esses dois textos para falar desse tema, qual é a sua visão sobre Deus, por dois motivos. Primeiro, porque as duas passagens são narrativas de Jesus se relacionando com os seus discípulos. E é exatamente isso que você é, um discípulo de Jesus. E a segundo motivo de escolher essas duas passagens é porque elas falam do cotidiano. Elas falam de coisas que acontecem. Falam da hora difícil, da tempestade que vem e não avisa ninguém, do barco da nossa vida que começa a balançar de repente e nós começamos a perder o controle, ficamos apavorados, a gente começa a perder a força para remar. Eu creio que esses textos são belíssimos para enxergarmos como é a nossa relação, qual é a visão que eu tenho sobre o Senhor na hora da dificuldade, na hora da adversidade, quando o barco da nossa vida está balançando, estamos assustados com o vento forte, quando a força do braço parece que começa a faltar, não conseguimos conduzir mais o nosso barquinho. Então eu quero te convidar a entrar nessa história. Se coloca no lugar dos discípulos, tenta se imaginar nessas situações e deixa o Senhor falar com você.
Eu acho maravilhosa a Bíblia Sagrada, porque ela ensina a gente, através de coisas simples, através de coisas do cotidiano, a respeito dele, a respeito de como ele nos ama, como ele age com a gente e o que precisa mudar na gente. É verdade que tem temas na Bíblia que são profundos, que nós precisamos gastar tempo para amadurecer o entendimento, nos aprofundar, estudar outras fontes. Mas eu creio que na maioria das coisas, no dia a dia, na hora da angústia, a Bíblia nos ensina exatamente qual é a visão sobre ele, quem ele é, como ele age e o que ele faz nas nossas vidas. É sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. O primeiro aspecto de uma visão incorreta, quero frisar isso, o primeiro aspecto de uma visão incorreta nas duas passagens, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 6, é que na hora do aperto, na hora da dificuldade, os discípulos não tiveram convicção nem sobre a presença permanente dele, nem sobre o cuidado de Deus. Na hora da angústia, na hora do medo, do pavor, eles demonstraram ter uma visão incorreta sobre a presença permanente de Deus, de Jesus, e sobre o cuidado dele. Vejam, no primeiro texto de Marcos capítulo 4, foi Jesus quem o chamou para sair junto com ele naquele barco. Jesus estava com eles, e como sempre estava, Jesus estava o tempo todo com eles. E ele prometeu que estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não se aparta de nós, aliás, ele mora no nosso coração. Jesus estava ali no barco com eles, mas o barco começou a sacudir. Eu imagino que começou a entrar muita água, o vento batia forte, a água molhava a eles todos e eles ficaram apavorados, ficaram desesperados. E o que mais mexeu comigo nesse texto de Marcos capítulo 4 foi o versículo 38, porque eles fazem uma pergunta que para mim revela o coração deles. A pergunta foi: mestre, não te importa que morramos? Veja que visão distorcida sobre Jesus. Jesus estava ali com eles. Ele ensinava, eles experimentaram conhecer a Jesus de perto, viram o cuidado que ele tinha com as pessoas, desde os mais chegados até a multidão, até os pecadores. Jesus sempre cheio de compaixão, Jesus sempre manifestando o seu poder. E eles permitem que o medo os domine, o pavor e o pior. Como é que poderiam desconfiar do cuidado do Senhor? Como é que poderiam pensar, mesmo que momentaneamente, que Ele não se importaria que eles morressem? Isso revelou o coração deles. E queridos, na hora da angústia, na hora da tribulação, muitas vezes o nosso coração é revelado e a nossa visão distorcida de Deus, ela aparece. E é por isso que o Espírito Santo está falando comigo e com você nesse dia. Veja que no texto de Marcos capítulo 6 não foi diferente. Porque Jesus, é verdade que ele tinha se retirado para orar e eles estavam no barco. E aconteceu a mesma coisa, parece uma repetição. O vento começou a ficar muito forte, eles começaram a perder a força no remo, não davam conta. Assim como a gente não dá conta em muitas situações em nossas vidas. Parece que a força começa a ir embora, parece que a força do nosso braço é insuficiente. Mas como sempre, Jesus viu que eles não estavam dando conta de remar. Ele observou e foi em direção a eles para socorrer. E eles não puderam reconhecê-lo. Pensaram que era um fantasma.
E Jesus chega e os ventos cessaram. Tanto em uma experiência de Marcos 4 quanto de Marcos 6, eu creio que nós podemos aprender com os discípulos, com a ação de Jesus nas duas situações. Porque quantas vezes na hora da angústia, na hora da adversidade, que o nosso barco está sacudindo. Basta uma tempestade que a gente não esperava. Basta uma água começar a entrar no barco da nossa vida. E às vezes a gente começa a agir igualzinho os discípulos, porque temos uma visão distorcida sobre ele. Achamos como eles acharam que Deus não se importa conosco, com o nosso sofrimento. Achamos que Deus nos deixou sozinhos, como na passagem de Marcos 6, nós estamos na hora da angústia e Ele está lá separado. Mas o que nós vimos, 100%, claramente, é que não é nada disso, porque Jesus os observava. Jesus paralisou a tempestade e o barco voltou a ficar em águas tranquilas. E o vento parou e eles ficaram assustados, como se não o conhecessem. Vejam, queridos, claramente, visão distorcida. Ao ponto de lá em Marcos capítulo 6, no 52, disse que eles estavam com o coração endurecido. E com a gente não é muito diferente. E Deus está falando conosco hoje. Ele está sempre presente, onde sempre esteve, ao nosso lado, na hora boa e na hora difícil. Deus sempre cuida da gente. Ele se importa conosco. Ele nunca nos abandona. A Bíblia diz que Ele não dormita e nem dorme. Que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. O tempo todo, Deus está conosco. E Ele se aproximará sim, como na segunda passagem, virá sim na direção do barco da nossa vida. Na hora que nós não estamos mais conseguindo controlar esse barco. Na hora que não temos mais força para remar. Que a água está entrando e parece que nós vamos submergir. Ele vem em nosso favor, Ele vem e nos socorre. Sabe, queridos, se na hora da angústia nós tivermos uma visão distorcida sobre o Senhor, nós sofreremos mais. E eu vou além, nós adoecemos. A nossa alma se abate de uma maneira profunda e nós adoecemos. Por isso nós precisamos reaprender a ter uma visão bíblica correta, consistente sobre quem é o Senhor. Quer ver uma outra coisa, um outro exemplo, ou um aspecto de uma visão incorreta deles sobre o Senhor, nessas duas passagens, isso que eu achei muito interessante. Nas duas passagens fica claro que eles demonstraram claramente uma incapacidade de enxergar ou de esperar que Deus fizesse um milagre. Isso aqui é muito sério. Tanto em Marcos capítulo 4, como em Marcos capítulo 6. Veja, em Marcos 4, quando a tempestade começa a sacudir aquele barco, poxa, será que eles não poderiam se lembrar do poder de Jesus Cristo para curar os enfermos, para expelir demônios, as maravilhas que eles já tinham visto com os seus próprios olhos, Jesus realizando? Será que Jesus não poderia paralisar aquela tempestade? Será que Jesus permitiria que eles morressem daquela forma, com ele ainda dentro do barco? Eles demonstram ter uma visão pequena, rasa, limitada sobre Jesus. No segundo texto, a mesma coisa. Aquele vento insuportável. Os braços deles
já estavam cansados e eles não puderam crer que Jesus poderia vir ao encontro para socorrê-los. Que embora Jesus estivesse orando, Jesus conhecia o coração. Quantas vezes Jesus já tinha revelado o coração deles, conseguia enxergar o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo. Será que Jesus, na hora da angústia, os deixaria morrer, afundar naquele barco? Eles não tiveram essa expectativa de um milagre, de que Jesus poderia vir e os socorrer. E interessante que em Marcos 6, no capítulo anterior, ou um pouco antes, eles tinham acabado de ver Jesus cheio de compaixão, alimentando aquela multidão. Eles acabaram de ver Jesus multiplicando aqueles pães e aqueles peixes, alimentando toda aquela gente. E eles não tiveram a capacidade de enxergar, de ter uma visão correta a respeito de Jesus, nem esperar no seu coração e clamar com expectativa: Jesus, salva-nos, Jesus, faz o milagre, Jesus, eu não estou conseguindo mais remar, vem nos socorrer. E quantas vezes nós também não temos essa capacidade, ou perdemos essa capacidade. A palavra de hoje pela manhã é um convite para reaprendermos a olhar para Deus como Ele é, como Ele nos ama, como Ele cuida, como Ele age com a gente. E deixa eu dizer para você, quantas vezes, querido, pensa na sua vida, quantas experiências você já teve com Ele, quantas intervenções de poder, talvez alguns milagres de verdade, Jesus já fez na sua vida. Quantos exemplos na Bíblia, mas na hora do aperto, na hora que o barco da nossa vida começa a balançar demais, na hora que a gente percebe que não tem força mais para controlar o barco da nossa vida, então nós vemos fantasmas, não vemos o Senhor. Nós nos desesperamos. Nós começamos a achar que Ele está dormindo, que Ele está distante. Basta um diagnóstico difícil, a gente está vivendo isso agora. Basta um prognóstico dito pelo médico e a gente se esquece de que servimos a um Senhor que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, que é Jeová Rafa, o Deus que cura, que é um Deus que está em todos os lugares, que conhece profundamente a nossa estrutura, os nossos limites, que se compadece de mim e de você. Como na segunda passagem, quantas ventanias nós experimentamos e experimentaremos em nossas vidas. Agora mesmo essa pandemia, quem poderia imaginar que chegaríamos numa situação como essa? A pandemia veio como uma tempestade, não dá sinais, basta um dia e ela está ali presente. E é uma tempestade longa que nós temos enfrentado. Mas, querido, nós precisamos ter uma visão clara sobre Ele, correta. Ele vem nos socorrer. Ele já tem trabalhado na sua área financeira. Ele já tem trabalhado na sua saúde. Aqueles que tiveram que passar por isso, Ele visitou no hospital. Ele interviu através de médicos, de medicamentos. Ele respondeu oração. Ele fez milagre. Pessoas foram curadas. Deus trouxe de onde não tinha para o teu celeiro, para a tua casa. E tanto mais Ele fará. Sim, no meio dessas águas, no meio dessas tempestades que nós estamos experimentando, Deus vem em nossa direção. E não é um fantasma, é o Senhor. É Ele que vem em nosso favor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Então, qual é a visão que você tem sobre o Senhor nesse tempo, na hora da dificuldade, na hora da tempestade? Deus intervém, meus irmãos. Nós precisamos reaprender a crer, confiar, pedir essa visão correta sobre Ele, profunda, conhecer o caráter do Senhor na Bíblia Sagrada, na nossa experiência com Ele, nos lembrarmos das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Senão,
nós desmaiamos. Senão o nosso coração, como o deles, se endurece. Mesmo tendo experimentado milagres, o coração deles se endureceu. E isso pode acontecer comigo e com você. E caminhando para a conclusão disso tudo, então, eu creio que além de observar a reação dos discípulos incorreta, uma visão distorcida sobre quem é o Senhor nessas duas passagens, eu quero agora arrematar esse tema com duas afirmações. Presta bem atenção nisso. A primeira, não podemos permitir que a incredulidade prevaleça. Deus ainda faz milagres. Deixa eu repetir. Não podemos permitir que a incredulidade prevaleça. Deus ainda faz milagres. Veja nos dois exemplos. Havia incredulidade no coração deles. Ponto. Mesmo eles que viam Jesus fazendo tudo aquilo, todos aqueles milagres, ainda assim, e por isso é importante prestar atenção nisso. Sim, a incredulidade pode ocupar um espaço no nosso coração que não pertence mais a ela, mas ela vem nos assaltar a fé. Então não permita, querido. Deus tem falado muito isso ao meu coração nesses dias. Nós temos perdido a dimensão do poder do Senhor. Nós temos perdido a expectativa dos milagres do Senhor. Nós deixamos de crer nisso. Nós temos perdido essa expectativa. Temos uma fé desequilibrada. Nós compreendemos racionalmente a obra redentora de Cristo, compreendemos a respeito disso, mas temos uma visão muito racional, muito pequena, muito ordinária, e perdemos a expectativa de olhar para Jesus e ter convicção de que Ele é um Deus extraordinário, que sim faz coisas maravilhosas e grandes, que faz aquilo que é sobrenatural na minha e na sua vida, enfim, essa expectativa na hora da angústia de que, peraí, eu vou orar porque Deus pode se manifestar, Deus pode, Ele faz milagres ainda em nossas vidas. Mateus capítulo 13, eu queria que você lesse comigo, a partir do versículo 53, Mateus 13, a partir do 53, olha que interessante, Jesus, tendo proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E olha, pensa essa palavra, querido. Come essa palavra nessa manhã. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Os discípulos ainda tinham uma visão muito ordinária sobre quem era Jesus. Mesmo com o que haviam visto e aprendido, Jesus ainda era o filho do carpinteiro, com Maria. Jesus tinha aqueles irmãos, aquelas irmãs, era gente como a gente. Eles não conseguiam olhar ainda para Jesus com uma fé tremenda, uma expectativa de que Ele era o Deus que agia sobrenaturalmente, que fazia milagre, que poderia sim paralisar uma tempestade, que poderia sim andar por sobre as águas, que poderia sim impedir que eles morressem afogados naquele lugar.
Queridos, Deus tem me incomodado muito sobre isso. E eu compartilho essa angústia do meu coração com você. Nós precisamos reaprender que Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua operando com o seu poder nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. O erro de tanta gente ali, o erro dos discípulos, o nosso erro é não enxergar que Jesus continua fazendo milagres e por isso a incredulidade toma conta do nosso coração. E eu repito a pergunta do começo do sermão para você: qual é a tua visão sobre Deus? Qual é a tua visão sobre Cristo na hora da angústia? Você o vê dormindo? Você o vê calado, ausente? No teu coração tem vindo essa voz: será que ele não se importa que morramos? Será que ele não se importa com aquilo que eu estou experimentando na minha vida? Que o Senhor possa te curar nessa manhã e você possa voltar a ter essa expectativa de que Ele é o Senhor e Ele virá sim te socorrer, e Ele virá intervir sim na sua vida, nas tempestades, quando o barco está balançando, quando você perdeu a força para remar. Ele virá em nome de Jesus. Não permita que a incredulidade roube a sua fé, tome de assalto o seu coração. Esse vírus, o coronavírus, a gente já viu, é real, mas Deus pode curar, Deus pode nos livrar, Deus está nos conduzindo durante esse período, mas Ele nos levará para um outro lugar, Ele nos levará ao bom termo, isso já vai acabar. E enquanto não acabar, Ele está conosco, como sempre esteve. Ele continua curando como sempre curou. Ele continua suprindo como sempre supriu. Basta uma tempestade, basta uma necessidade financeira, uma falta de emprego, uma doença, e perderemos a nossa fé e deixaremos o nosso coração endurecido? Ou vamos buscar em Deus e reaprender essa expectativa? Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer, e Ele pode fazer milagre nessa situação. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos voltar a crer em milagres de verdade. Os milagres acontecem onde há necessidade. Há necessidade na sua casa, há necessidade na sua vida. Então os milagres do Senhor podem acontecer, vão acontecer em nome de Jesus, mas você precisa ampliar a sua visão, você precisa crer, orar e ter essa expectativa em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a última coisa, além de ter crer que o Senhor ainda faz milagres, ter expectativa de que isso vai acontecer, orar com essa expectativa, é que nós precisamos reaprender a ter uma visão correta sobre a paternidade de Deus. Nós precisamos reaprender a ter uma visão correta sobre a paternidade de Deus. Você é filho. Nós somos filhos. Eu creio que isso arremata tudo que nós estamos falando nessa manhã. É complementar e traz equilíbrio a uma visão correta e bíblica sobre quem é o Senhor, sobre a visão que eu e você temos que ter do Senhor. Sabe por quê? Nós corremos o risco de ir de um extremo ao outro. Ou só nós reconhecemos o Senhor
como aquele que está para nos prestar favores, para fazer coisas para a gente, conceder bênçãos, ou a gente vai para o outro extremo. Ele é Deus, Ele já fez tudo, Ele está sentado no trono, já fez o que tinha para fazer, então eu tenho que me virar. Ele está distante, está no céu. Não, nós precisamos voltar, precisamos reaprender essa verdade absoluta que Jesus tanto insistiu e demonstrou para com os seus discípulos. Nós somos filhos amados de Deus. Para mim fica claro que faltou isso para os discípulos nessas duas passagens. Claramente faltou demonstrar intimidade com Ele. Claramente não se demonstrou, eles não demonstraram conhecimento, de ter intimidade, de experimentar essa filiação, essa identidade de filhos. E por isso é que veio incredulidade, por isso que o coração endureceu, por isso que experimentaram até mesmo amargura, dureza de coração. Jesus havia ensinado esse princípio para eles. Quantas vezes ele ensinou, chegou a dizer: quem me vê, vê o Pai. Quantas vezes Jesus falou sobre isso, que não os desampararia, que cuidava da vida deles, que as promessas, que aquilo que ele dizia se cumpriria. Mas eles permitiram, por não ter essa convicção de que eram filhos, uma visão distorcida sobre a paternidade de Deus, não conseguiram experimentar isso, esse afeto, esse amor, esse cuidado, essa identidade de filhos, e então eles sofreram. Então a incredulidade tomou conta, o medo, o sofrimento, a dureza de coração. Os discípulos parece que não conseguiram aprender que, além da vocação, além da missão que eles tinham para desempenhar, havia uma filiação, havia afeto, havia um amor de um Deus que foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos pecados deles, pelos pecados de toda a humanidade. E sabe, queridos, nós corremos esse risco também. Quando nós agimos com incredulidade, quando nós desconfiamos, quando vem aquela pergunta: será que ele não se importa comigo? Quando essas coisas começam a brotar no seu coração, nós corremos o risco de ter essa visão distorcida. Jesus é Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, Ele tem cuidado de nós, Ele se importa conosco. Ele cuida da gente na hora boa, mas muito mais na hora da angústia. Quando nós deixamos o medo nos controlar, se apropriar da gente. Quando nós começamos então, eu preciso de mais remo. Não, o remo não funciona. Eu preciso agora de um motor, senão a minha vida vai ser destruída. Quando nós não conseguimos enxergar Deus com a gente no barco, ouvindo na direção do nosso barco, é porque nós não estamos experimentando essa visão clara, bíblica, correta. Jesus é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai querido. Nós temos uma relação com Ele, muitas vezes sim, de sermos servos, mas antes de servir, querido, guarda isso no seu coração nessa manhã. Antes de sermos servos, nós somos filhos amados. Existe amor, existe afeto de Deus para conosco. Nós precisamos reaprender a buscar essa intimidade e buscar experimentar esse amor de Deus. Isso nos ajudará, queridos, a suprir todas as nossas carências. Essa experiência de Deus com o nosso Pai nos cura, nos transforma, nos sara, nos consola, nos traz alegria, nos traz esperança.
Se nós não tivermos essa experiência de sentir tudo isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar como os discípulos, lamentando que ele está dormindo, lamentando a ausência, olhando para a tempestade achando que nós vamos morrer, olhando para o barco das nossas vidas e achando que nós vamos sucumbir. A água vai nos submergir. Jesus deu esse exemplo, ensinou essa lição para eles e ensina para nós. Ele chamava Deus de Abba, Pai, Paizinho. Sabe por quê? Jesus compreendia e desempenhava essa relação com o Pai. E Ele é o nosso exemplo. E Ele é o nosso modelo. E é isso que nós precisamos reaprender nesse tempo. Nós temos uma identidade. E é uma identidade de filhos. Existe um Deus que tem afeto, que tem amor, que tem cuidado para conosco e nos ajudará em toda e qualquer situação. Mesmo na hora da tempestade, mesmo na hora que o barco da nossa vida está balançando de um jeito que parece que nós não vamos aguentar e vamos morrer. Ele está. Ele virá nos socorrer e Ele faz milagres. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Que Deus nos ajude nesse dia, querido, nesse tempo, a partir dessa mensagem, a termos essa visão clara, correta de quem é o Senhor. E sim, Ele é o nosso Salvador. Ele venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Mas Ele é esse Deus que não se aparta, que não estará longe de mim e de você, que não está dormindo e nem desinteressado naquilo que passa com a gente, que continua, guarda isso no seu coração, que continua fazendo milagres, continua socorrendo, continua agindo de forma sobrenatural com o seu poder, porque Ele é Deus. Se for necessário, Ele vai paralisar essa tempestade na minha e na sua vida. Ele paralisa os ventos, Ele abre as portas e Ele te conduzirá a vitórias inimagináveis, que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram. É o que Deus tem preparado para a sua vida. Nós só precisamos mudar essa postura, abrir os nossos olhos e enxergar de verdade quem é Deus. Jesus viu essa atitude deles nas duas passagens e tantas outras, e Ele não ficava confortável, não. Ele os confrontava a fé, confrontava a visão que eles tinham sobre eles. E é isso que Ele está fazendo nessa manhã. Essa palavra é para consolar, é para confortar, mas também é para admoestar, no sentido de que você precisa mudar. Essa tua visão sobre o Senhor precisa ser a visão bíblica. E você precisa experimentar no seu dia a dia, lembra? No cotidiano, quem de verdade é o Senhor. Ele está aí, Ele está presente, Ele vem te socorrer e Ele continua fazendo milagres. E você é um filho e uma filha muito amado, muito amado. Que Deus muito os abençoe nesse dia. Eu gostaria de orar por vocês. Senhor, abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, ó Pai. Eu creio que essa é a palavra. Abre os nossos olhos para vermos claramente, Pai, quem é o Senhor, Pai. Nós já tivemos experiências contigo. O Senhor já fez tanta coisa na nossa vida, Pai. Nos ensina, Pai, especialmente na hora da angústia, na hora que estamos com os discípulos desse barco, Pai.
sem controle, está tudo fora de lugar, sendo chacoalhados, um medo terrível, Pai, aterrorizando o nosso coração, Pai. Nos ensina a olhar para Ti, Senhor, com esperança, com expectativa, crendo, Senhor, crendo, pedindo, Senhor, faz milagre na minha vida, Senhor, faz milagre na minha área financeira, Senhor, faz milagre aqui na minha casa, cura a enfermidade, Senhor. Deus, tira essa depressão, Senhor. Deus, tira essa angústia de dentro de mim, Senhor, que nós possamos experimentar, Pai, esse afeto, esse carinho, esse amor do Senhor que constrange e enche o nosso coração de alegria, Senhor. Que seja assim nesse dia, que seja assim nessa manhã, Pai. Abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito os abençoe, em nome de Jesus.